Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Este é o nosso quarto encontro na série História da Igreja da Memória à Instituição. Isso aí. Para quem está chegando agora, um resumo bem rápido. A gente começou diferenciando história de memória para entender como a fé era vivida e como era registrada. Depois a gente viu a Pax Romana, aquele cenário do Império que de um jeito meio torto acabou ajudando a fé a se espalhar. E no último encontro, aquela mudança gigantesca do pensamento hebraico para o mundo grego, que mudou toda a linguagem da teologia. Uma transformação fundamental. E hoje, a gente mergulha num período de quase 300 anos em que a identidade cristã foi literalmente forjada no fogo. Vamos falar das perseguições romanas. Um tema denso. Muito. E a nossa missão aqui é entender a lógica por trás disso. Por que começou, como isso evoluiu e, principalmente, como essa era de sofrimento moldou o DNA da igreja para sempre. Certo. Para começar, a pergunta que parece mais óbvia e que as fontes levantam. O Império Romano era famoso por absorver deuses, cultos de todo lugar. Sim, era muito sincrético. Então, por que essa tolerância toda não se aplicou aos cristãos? O que eles tinham de tão diferente assim? Essa é a pergunta-chave. E a resposta é mais política do que religiosa, sabe? Ah, é? A tolerância romana, na verdade, era uma ferramenta de governo. E ela tinha um limite muito claro, a lealdade ao império. E o símbolo máximo dessa lealdade era o culto ao imperador. Que pra gente hoje soa estranho, mas pra eles era... Era o cimento social. Era o que unia um império gigantesco e diverso. Venerar o gênio do imperador era como um juramento à bandeira. Era o que garantia a Pax Deorum, a paz dos deuses, e com isso, a estabilidade do Estado. Então, quando os cristãos se recusavam a queimar um único grão de incenso para o imperador... Aos olhos de Roma, eles não estavam fazendo uma declaração de fé. Eles estavam cometendo um ato de traição, de insubordinação. Nossa! Eles eram vistos não como hereges, mas como ateus e, pior, anarquistas. Uma ameaça direta à ordem pública. E essa ameaça, que estava ali latente, explode de um jeito... Espetacular com uma figura que todo mundo conhece, Nero, e o grande incêndio de Roma, em 64. Exatamente. As fontes, principalmente o historiador Tácito, nos contam que o próprio Nero era o principal suspeito do incêndio. Ele precisava de espaço, né? Para os projetos dele, pois é. E com a fúria do povo, ele precisou de um bode expiatório rápido. E os cristãos eram o alvo perfeito. Já era um grupo visto com suspeita meio fechado, secreto. Acusados de ódio à raça humana, como diz Tácito. Isso. Nero simplesmente canalizou a raiva toda para eles. E a descrição que o Tácito faz do que aconteceu é uma das coisas mais brutais da historiografia. É absolutamente terrível. Ele descreve cristãos cobertos com peles de animais para serem caçados por cães na arena. Outros eram amarrados em postes e incendiados para servir de tocha humana nos jardins dele. É gráfico demais. E a crueldade foi tão absurda que o próprio Tácito, que, vamos lembrar, desprezava os cristãos, diz que o povo de Roma começou a sentir pena. Perceberam que não era justiça, era só a crueldade de um homem. Mas essa perseguição do Nero foi um caso isolado, um ato de sadismo, ou ela virou um modelo para o que veio depois? Foi mais um oportunismo cínico do que uma política de Estado. Mas, e isso é crucial, o precedente estava criado. Ser cristão, a partir dali, era potencialmente um crime. Certo. A coisa evolui no fim do século I com Domiciano. Aí a perseguição já não é um espetáculo sádico, é mais uma questão de lealdade política mesmo, principalmente na Ásia Menor. É nesse clima que o livro do Apocalipse chama Roma de a Grande Babilônia, embriagada com o sangue dos santos. Entendi. Então o conflito sai de um ato caótico para algo mais burocrático, digamos assim. E as fontes nos dão uma visão incrível disso numa correspondência do início do século II entre um governador, Plínio, e o imperador, Trajano. É um dos documentos mais reveladores que a gente tem. Plínio era governador da Bitínia, onde hoje é a Turquia. E ele escreve para o imperador porque basicamente não sabia o que fazer. O número de cristãos e de denúncias não parava de crescer. E as perguntas dele são muito práticas, né? Muito. Parece um gerente regional pedindo orientação para a matriz. Ele pergunta, devo punir só pelo nome cristão? A idade importa?
Devo perdoar quem se arrepende e sacrifica os nossos deuses? É impressionante, parece um memorando de RH sobre um problema que não estava no manual. Exatamente. E ele descreve o procedimento que ele mesmo criou. Interrogava os acusados 3 vezes. Se a pessoa insistia, ele mandava executar. E a justificativa dele é a chave para entender a mente romana. Qual era? Ele dizia que os punia não pela fé, mas pela teimosia e obstinação inflexível. Ou seja, o crime não era a teologia, era o desacato à autoridade. Essa distinção é fundamental. E o que o Trajano respondeu? Qual foi a política oficial que saiu de Roma? A resposta de Trajano é puro pragmatismo romano e definiu a política para o século seguinte. Ele disse basicamente: não casse os cristãos. O Estado não deve gastar recursos procurando por eles. Ok. Porém, ele continua, se forem denunciados e considerados culpados, devem ser punidos. E ele adiciona que denúncias anônimas devem ser ignoradas. Uma política de não pergunte, não procure, mas se denunciado, puna. Perfeito. Isso criou um estado de precariedade constante. A pessoa podia viver em paz por anos, mas uma denúncia de um vizinho podia levar à morte. Foi nesse clima que mártires famosos, como Inácio de Antioquia e Policarpo, foram executados. E é uma ironia que a situação tenha ficado ainda mais sangrenta sob um imperador que era um filósofo, o Marco Aurélio. A gente esperaria mais tolerância de um estoico, autor das Meditações. É uma grande contradição. Mas Marco Aurélio via os cristãos como fanáticos e irracionais. E no reinado dele, a pressão não vinha só de cima. O ódio popular se intensificou muito. Por quê? Em tempos de crise, de fome, peste, a culpa era de quem? Dos cristãos, que irritaram os deuses com seu ateísmo. E aí surgem as calúnias mais bizarras que as fontes nos mostram. Que tipo de calúnias? Acusavam os cristãos de canibalismo por causa da Eucaristia, sabe? A história de comer o corpo e beber o sangue. Uma interpretação totalmente distorcida. E também de incesto e orgias, porque eles se chamavam de irmãos e irmãs e se reuniam para as festas de amor, os ágapes. Para a mente popular, aquelas reuniões secretas só podiam esconder coisa errada. Então temos a desaprovação do imperador, a fúria da multidão e a burocracia pronta para agir. É a tempestade perfeita. Mas as fontes sugerem uma nova mudança bem drástica no século III com o imperador Décio. A perseguição deixa de ser reativa e passa a ser Proativa, universal. O que aconteceu? No meio do século III, o Império estava numa crise profunda. Invasões bárbaras, colapso econômico, e Décio acreditava que a causa era o abandono dos deuses. Para restaurar a glória de Roma, ele precisava restaurar a unidade religiosa. E, para isso, ele... Em 250, ele emitiu um decreto que mudou o jogo. Não era só para os cristãos, era para todos os habitantes do Império. E o que o decreto exigia? Exigia que cada homem, mulher e criança fizesse um sacrifício público aos deuses romanos, na frente de um magistrado. Quem fizesse, recebia um certificado, um libellus, para provar. E quem não fizesse? Enfrentava tortura e execução. Pela primeira vez, a perseguição se tornou sistemática, universal e fiscalizada pelo Estado. Isso deve ter gerado uma crise de consciência terrível. Não era mais ser denunciado por um vizinho. Era uma ordem direta do Estado para cada um. Como a igreja reagiu a isso? Causou uma crise gigantesca. Uma divisão profunda. Diante da tortura, muitos cristãos cederam. Ficaram conhecidos como os lapsi, os caídos. E depois? Depois que a perseguição de Décio passou, a igreja se viu com uma pergunta dolorosa. O que fazer com essa gente que negou a fé, mas agora quer voltar? Alguns diziam que não podiam ser perdoados. Outros defendiam a misericórdia. Esse debate forçou a igreja a desenvolver sua teologia do perdão, da penitência, a pressão externa moldando a doutrina interna. E quando parecia que não podia piorar, chegamos no início do século IV, naquilo que as fontes chamam de a Grande Perseguição, o golpe final. Exato. Lançado em 303, pelos imperadores Diocleciano e Galério. Foi a mais longa, a mais abrangente e a mais determinada de todas. O objetivo era claro: erradicar o cristianismo. Eliminar completamente. Sim, os decretos ordenavam a destruição de igrejas, a queima das escrituras, a prisão do clero
E, por fim, o sacrifício de todos os cristãos, sob pena de morte. Foi a tentativa final do Império de apagar a fé. É impressionante, o ataque mais brutal e coordenado de todos. E, no entanto, só 10 anos depois, o império que tentava destruir a igreja estava a caminho de se tornar cristão. Como essa reviravolta aconteceu? É uma das viradas mais dramáticas da história. O sistema político do Diocleciano entrou em colapso e começou uma guerra civil. Dessa guerra, emerge um novo imperador no Ocidente, Constantino. O famoso Constantino. Ele atribuiu sua vitória a uma visão do Deus cristão. E em 313, apenas 10 anos depois do início da Grande Perseguição, ele e o co-imperador Licínio publicam o Édito de Milão. Que mudou tudo. Mudou tudo. O decreto não só encerrava a perseguição, como garantia liberdade religiosa total para todos, incluindo os cristãos. A Era dos Mártires oficialmente tinha acabado. Certo, vamos analisar o legado disso. Depois de quase 3 séculos de fogo constante, o que sobrou? Qual foi o efeito real dessa violência toda na identidade cristã? O efeito foi, paradoxalmente, um dos motores da expansão da fé. Como assim? As fontes mostram que cristãos fugindo da perseguição numa cidade acabavam fundando novas comunidades em outros lugares. A mensagem se espalhava com os refugiados e, mais importante, tinha o testemunho dos mártires. A palavra grega mártir significa testemunha. Certo. A coragem deles diante da tortura e da morte era uma pregação silenciosa e incrivelmente poderosa. Tertuliano, um escritor da época, resumiu isso na famosa frase: "O sangue dos mártires é a semente da igreja". Então, de certa forma, a tentativa de apagar o fogo acabou, sem querer, espalhando as brasas. Exatamente. E internamente, a perseguição forjou uma identidade coletiva muito, muito forte. Uma comunidade unida pelo sofrimento, pela convicção numa fé que valia mais que a vida. E por sobrevivência, a igreja teve que se organizar. Se estruturar. Precisou definir melhor suas crenças, solidificar o cânon das escrituras, desenvolver uma hierarquia com bispos, presbíteros, para conseguir sobreviver à adversidade. A fé foi testada no fogo e saiu de lá com esse caráter de resiliência. E para a gente, recapitulando nossa análise, então, vimos o cristianismo ir de bode expiatório para Nero, a um problema burocrático para Plínio, a uma ameaça para o Império com Décio, até o alvo de erradicação de Diocleciano. E então, a paz com Constantino. Uma jornada em tanto. Foi um período que definiu o caráter da fé. A identidade cristã não foi forjada em palácios ou em debates de filósofos, mas em arenas, prisões, tribunais, através do testemunho de quem se recusou a negar suas convicções. E para a gente terminar, fica um último pensamento para reflexão. As nossas fontes mencionam um fenômeno curioso que começa logo depois do fim das perseguições. Quando a igreja começa a ganhar poder, a se aproximar do Estado, alguns cristãos insatisfeitos com essa nova paz, com esse conforto, foram para os desertos do Egito, da Síria e iniciaram um movimento monástico. O monasticismo. Exato. E isso nos leva a uma pergunta. Depois de séculos se definindo pela resistência a uma ameaça externa, como a igreja lidou com um novo desafio, talvez mais complexo, de se definir de dentro para fora? Agora em paz. Será que o fim da perseguição, ao tirar o inimigo externo, acabou criando um outro tipo de crise espiritual?